Olá, seja bem-vindo ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Rio Pomba. Hoje nós vamos continuar conversando a respeito de metodologia científica e nós vamos falar um pouco hoje a respeito, de ciência e tecnologia. Qual que é a diferença desses dois contextos, desses dois conceitos? E nós vamos pegar um exemplo para tratar desse assunto, que é justamente a saga das vacinas de RNA. A história do desenvolvimento desse tipo de vacina certamente vai nos ajudar a entender a melhor forma, a entender melhor como é que funciona a ciência e tecnologia e como é que o desenvolvimento científico é acumulativo e como, a partir do momento que a gente tem o desenvolvimento de uma tecnologia, essa tecnologia pode ser utilizada em larga escala. Mas para que uma tecnologia seja usada em larga escala, muito trabalho de ciência, muito conhecimento teve que ser adquirido, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse conhecimento, dar alguns exemplos, né? Não vamos falar tão aprofundadamente sobre o tema, mas vamos tentar buscar essas questões, bem como falar sobre os desdobramentos, do desenvolvimento desse tipo de tecnologia. Então, vamos conversar um pouco sobre esse tema, né? Eu acho que as perguntas que ficam, a primeira pergunta é qual que é a diferença entre ciência e tecnologia, né? A ciência, na verdade, ele é todo esse processo que nós estamos estudando aqui na disciplina de metodologia científica, que busca entender, né, os conceitos, os princípios, as razões, que busca trazer à tona novos conhecimentos, né? Trazer para a humanidade novos conhecimentos, ajudar a humanidade a entender o mundo em que a gente vive e, com isso, né, ampliar o nosso conhecimento. Já a tecnologia, ela tem um caráter muito mais aplicado, muito mais próprio de aplicação, que é justamente a partir do conhecimento científico, né, utilizar esse conhecimento para poder gerar soluções, gerar resultados, gerar benefícios para a humanidade. Então essa que é a grande diferença quando a gente fala de ciência e tecnologia, são essas duas coisas. Ciência é o conhecimento, é aquilo que se sabe sobre o assunto, é aquilo que precisou ser batalhado dentro do contexto, né, da compreensão do planeta, da compreensão dos sistemas biológicos, da compreensão, né, dos princípios físicos, dos princípios matemáticos. Isso é ciência, né? E a tecnologia é a utilização desse material, é a forma de disponibilizar esse material, esse conhecimento, né? É a utilização desse conhecimento para gerar ferramentas, né, que podem ser efetivamente usadas. E nesse contexto, é, a gente, você pode estar se perguntando o que que a vacina de Covid tem a ver com isso, né? Eu acho que essa vacina de Covid ela tem tudo a ver sobre ciência e tecnologia e o meu tanto que a próxima pergunta é como que essa vacina pode ser desenvolvida tão rapidamente, ela nos ajuda a entender um pouco a respeito desse processo da ciência e tecnologia. Mas vamos pensar assim, qual que é a tecnologia por trás da vacina de Covid? Né? A tecnologia por trás da vacina de Covid nada mais é do que uma plataforma. Então a gente pensa que a vacina de Covid é só uma nova vacina, mas não. É uma plataforma, é um modo de trabalho que permite o desenvolvimento de novas vacinas apenas que podendo utilizar apenas a informação da sequência de nucleotídeo dos, é, dos novos vírus, né, ou do material que se deseja fazer a vacina, né? Como é que funciona essa vacina? Essa vacina nada mais é do que uma nanopartícula de lipídios, né? E dentro dessa nanopartícula de lipídios tem os RNAs mensageiros específicos do novo vírus. Mas tudo bem, isso aqui parece meio maluco, uma nanopartícula de lipídio com RNA mensageiro dentro, isso vai nos ajudar a fazer novas vacinas? Vai. Né? Mas o caminho foi longo. Para a gente chegar até essa solução, né, foram décadas de trabalho. Né? Então hoje, se aparece um novo vírus, né, a gente faz o sequenciamento desse vírus. O sequenciamento hoje ele é realizado com muita facilidade. Né? E com o surgimento de novos vírus, o pessoal faz o sequenciamento desse vírus. Escolhe dentro. Existem várias ferramentas de análise. Você analisa o genoma de um vírus no computador, né? Com programas de computador. É possível você identificar as diferentes regiões do genoma do vírus que codificam cada uma das partes dos vírus. Uma das partes do vírus mais utilizadas para poder fazer vacina é justamente, né, a parte das espículas, né, a parte, né, das proteínas externas.
Então seleciona-se essas proteínas, né? E a partir dessa sequência, que na verdade é um arquivo TXT de computador, né? Com uma sequência com os 4 nucleotídeos aí, né? É, é rapidamente sintetizado o RNA mensageiro. Essa síntese de RNA mensageiro pode ser feita, né, de maneira sintética em grande quantidade, e a partir da síntese desse RNA mensageiro é que são montadas as nanopartículas de lipídio com o RNA mensageiro de porções do vírus, e isso faz e esse material pode ser utilizado. Então, o que a gente tem é, então isso parece muito simples, parece muito fácil. A partir disso, né, esse processo, né, de você escolher uma porção do vírus para poder fazer a vacina e de você sintetizar o RNA e colocar esse RNA dentro de uma nanopartícula de lipídios, ele demora até semanas. Ele pode demorar 3 a 4 semanas. E a partir daí você já pode partir para os testes clínicos, né, que nós já vimos aí bastante, né, da fase 1, 2 e 3, e pode, né, você descobre se essa vacina foi efetiva ou não. Né? Mas tudo bem, aqui parece uma solução fácil, né? Mas como é que isso funciona? Né? Por que isso aqui é melhor? Porque nas formas anteriores de produção de vacina, você precisava encontrar ou produzir em grande escala uma parte do vírus, o que era muito difícil de ser feito e o que levava muito tempo para ser feito e que exigia uma grande quantidade de trabalho que por vezes inviabilizava a produção desse vírus. Ou senão você precisava encontrar um vírus atenuado, né? Ou seja, você precisava os pesquisadores precisavam procurar muito um vírus que fosse atenuado, que causasse resistência, né? Que causasse o aumento da imunidade contra o vírus ativo, mas que ao mesmo tempo não causasse dano à saúde, né, do ser humano. Então, era um grande trabalho para você conseguir encontrar um vírus desse. A partir disso, depois de muito trabalho, você começava a testar. Isso levava muitos anos para poder conseguir fazer essa parte. Ou senão você pegava, ou senão é, poderia ser utilizado fragmentos do vírus para poder fazer, mas também tem o mesmo problema de produzir uma grande quantidade de vírus, que é extremamente laborioso e difícil em grande escala, né? Então, nesse contexto, esse mecanismo aqui é perfeito, porque ele permite que a gente faça a síntese de uma grande quantidade de RNA mensageiro, a colocação desse vírus dentro de uma nanopartícula, né? Essa nanopartícula de lipídio, essas micelas, elas praticamente se fecham por si só, então é basicamente misturar ali, né, entre aspas, tá certo? Com todas as aspas do mundo, né? É misturar ali o lipídio com o RNA mensageiro, com, né, os componentes químicos que fazem parte desse processo. Como a gente consegue fazer, é possível fazer vacina em grande quantidade, em grande escala, de uma maneira muitíssimo rápida, porque tudo que você precisa é da sequência de nucleotídeo. A sequência de nucleotídeo de um vírus ela pode ser obtida a partir de sequenciamento, e o sequenciamento desses nucleotídeos hoje em dia ela é muito rápida, ela acontece de uma velocidade bastante rápida. Então, se a gente vamos pegar um processo demorado, que para sequenciar um vírus demore uma semana, mais 3 semanas para se escolher a sequência, produzir o síntese de RNA, colocar dentro da nanopartícula, isso demoraria um mês ou um pouco mais de um mês. Então a gente tem um processo de desenvolvimento de uma vacina potencial e com grande potencialidade de funcionamento, com uma velocidade muito mais rápida do que a gente tinha anteriormente, porque nesse momento a gente tem uma plataforma, a gente tem uma tecnologia de produção de vacina diferente. A tecnologia por quê? Porque daqui ela vai ser usada diretamente. Só que para a produção dessa vacina a gente teve alguns grandes desafios. O primeiro desafio era manter o RNA mensageiro. O RNA mensageiro é uma molécula extremamente sensível e que é atacada por muitas enzimas intracelulares chamadas DNases. Então, para essa molécula se manter ativa dentro da célula, se manter íntegra dentro da célula e para que ela chegue no lugar onde ela vai ser de fato sintetizada, foi necessário o desenvolvimento de todo um processo, né, que envolveu tanto entender essas questões quanto entender esse mecanismo de empacotamento com nanopartículas de lipídios. Né? Então esse processo ultra rápido, na verdade, ele demorou
quase 50 anos, né? Mais de 50 anos para ser desenvolvido, né? E na verdade, até 60 anos se a gente considerar a descoberta do RNA mensageiro, né? Mas é, é, esse processo todo de conhecimento para que a gente chegue hoje e tenha uma vacina que possa, uma tecnologia para a produção de vacina que possa ser replicada, né, sem desenvolvimento de novas técnicas, apenas a replicação dessa tecnologia, para que a gente tivesse todo o conhecimento necessário para fazer isso, nós precisamos passar por várias etapas, né? Então aqui estão alguns dos principais eventos da rápida, né, do rápido desenvolvimento da vacina de Covid-19. Né? Se a gente for considerar que as principais vacinas utilizadas hoje, elas são vacinas de RNA mensageiro, o RNA mensageiro foi descoberto em 1961, né? E nós descobrimos a primeira vez que o RNA mensageiro poderia ser injetado numa célula e produzir o seu produto, numa célula terceira e produzir o seu produto proteico em 1971. Essa é a base daquilo que a gente utiliza hoje, né? Só que percebeu-se que esse RNA se mantinha ativo muito pouco tempo, então houveram estudos para modificação do RNA e aumentar a sua estabilidade. Depois houveram estudos para a utilização de cápsulas de lipídio para entregar o RNA mensageiro no local que ele vai ser utilizado. E em 1990 teve a primeira proposta conceitual de uma vacina com base em RNA. Né? E em 93 foi comprovada que a imunidade pode ser ativada com RNA, né? E em 95 teve a primeira vacinação com RNA que não era que era mais relacionada a câncer do que a doenças virais. Né? Então a gente teve todo esse caminho, né? Eu vou adiantar aqui. Em 2018 o FDA, né, que é o Food and Drug Administration dos Estados Unidos, aprovou o primeiro medicamento que usava as nanopartículas lipídicas, que foi a base para poder utilizar essa tecnologia nas vacinas de Covid-19. Né? Em 2019, né, teve o primeiro teste com RNA específico para a gripe, e em 2020 o primeiro estudo clínico na fase 1 da vacina de RNA para Covid-19. Então veja que nós tivemos aí um período de quase 60 anos de conhecimento sendo acumulado para que apenas em 2018, 2019, justamente na véspera da explosão da pandemia, essa tecnologia de produção de vacina tivesse disponível para né, a humanidade. Então aqui a gente vê que o conhecimento ele vai sendo acumulado até que ele se transforma em uma tecnologia, até que ele se transforma em um produto que pode ser utilizado. Né? Então o conhecimento ele começou lá com a descoberta do RNA mensageiro, né? O DNA ele foi descoberto em 1950, o RNA mensageiro em 61, em 68 o código genético, né? E a expressão heteróloga, né? A expressão de um RNA injetado numa célula, de um RNA de coelho injetado numa célula de sapo, foi observado em 1971. Certamente alguns pesquisadores de 1971 observaram aquele experimento, né, de injetar RNA mensageiro de coelho em ovos de sapo com muito ceticismo, né? Pensando, para que você vai fazer esse tipo de coisa, né? Para que você vai, por exemplo, depois em 1975, buscar formas de ampliar a estabilidade do RNA mensageiro por meio de transformações, por meio de metilações e outras transformações na sua molécula. Então, tudo isso traz a gente a entender que para que uma tecnologia que salva muitas vidas possa ser desenvolvida, existe um acúmulo muito grande de informações que vem sendo acumulado, incrementado. Né? A ciência ela é sempre incremental. Você descobre uma coisa, né? A gente em ciência sabe que você não resolve um problema sem criar vários outros. Né? Então, todas essas questões foram sendo acumuladas, foram sendo verificadas, foram sendo estudadas para que hoje a gente possa ter essa tecnologia de produção de vacina que é muito diferenciada e que permite, né, a produção de vacinas dessa natureza com uma velocidade muitíssimo grande. Né? E, na verdade,
né, no contexto dessa aula e dessa discussão de ciência e tecnologia, né, da discussão da ciência como forma de você conhecer o mundo, de você buscar respostas, de você buscar os mecanismos que explicam o funcionamento do, do, do nosso planeta, né, e explicam também, né, o comportamento humano, explicam várias coisas de maneira reprodutível e com muita certeza, a gente chega agora, né, né, no contexto desse estudo, eu acho que essa história da vacina é muito interessante, né? Muitas pessoas questionam, puxa, mas foi uma vacina que foi desenvolvida muito rápida. Nós vamos ver isso para frente em comparação com outras vacinas. Mas veja que para a gente chegar nesse desenvolvimento rápido, a gente teve um acúmulo de 60 anos de pesquisa científica séria sendo desenvolvida até que a gente chegasse nessa tecnologia de produção de vacina, né? Então, isso é uma questão bastante interessante, né? E quando a gente passa a entender, né? E aqui a gente entra num outro patamar, né? Que é o patamar do impacto, né? O que é o impacto da pesquisa, né? Eu acho que a pesquisa, ela, ultimamente, ela tem sido muito entendida como como a produção do artigo, como a produção, né, da dissertação, do TCC, do mestrado. No entanto, o impacto da pesquisa, ele vem justamente, né, quando a gente fala de pesquisa de impacto, ele vem justamente do número de vidas que ele é capaz de transformar. E nesse caso, né, saiu um artigo muito recente falando a respeito do impacto das vacinas, né? E esse artigo foi publicado na revista Nature no finalzinho do ano passado. Essa revista Nature é certamente uma das mais importantes do mundo em termos de pesquisa de ponta, em pesquisa de alta qualidade. E o título desse artigo era Como as vacinas de Covid-19 moldaram 2021 em 8 gráficos poderosos. Então esse aqui é o artigo que saiu na Nature e eu gostaria de ver com vocês rapidamente esses gráficos, né, porque aí a gente entende o que é o impacto, né, de pesquisa científica. Então o que a gente vê, o primeiro gráfico, né, é o número de doses disponibilizadas para cada um dos tipos de vacina. É claro que a gente tem vacinas aqui de RNA e vacinas de vírus atenuado. De qualquer forma, o que a gente tem aqui muitas vezes, é, os principais dados aqui são para vacinas de RNA, como a de Oxford, a da Pfizer, né, a da Moderna. Então a gente vê que a gente teve a produção de bilhões de doses, né, das mais diferentes empresas. A gente vê aí Pfizer, Coronavac, Oxford e Sinopharm como as que produziram mais de 2 bilhões de doses de vacina, né? Então isso indica que a gente teria dose suficiente para, só com essas quatro, para poder imunizar eh, quase a humanidade inteira, né? E logo depois um gráfico muito interessante que é o gráfico de tempo no desenvolvimento das vacinas, né? Então a gente viu aqui a vacina da febre tifoide, ela demorou mais de 100 anos para ser desenvolvida. A vacina para meningite também, né, um grande tempo. A vacina para coqueluche levou em torno de 60 anos. Poliomielite, 60 anos. A da cachumba, a gente teve aí um período de 10 anos, sarampo, 10 anos também, né? Na verdade, cachumba perto de 20 anos. Hepatite B, né, algo em torno de 20 anos. Ebola, a gente demorou quase 40 anos. E para a Covid, né, para o SARS-CoV, a gente teve o desenvolvimento em um ano. E aí a gente vê o que é a tecnologia, né? Como que o acúmulo de conhecimento e o desenvolvimento de uma nova tecnologia, o desenvolvimento de uma nova ferramenta nos permitiu fazer o desenvolvimento dessa vacina em menos, né, em um tempo muito menor do que o tempo necessário para poder fazer o desenvolvimento de várias outras vacinas que foram e são importantes, né, para a humanidade hoje, né? É interessante também destacar esse gráfico, eu, é, ele mostra que mesmo que a gente tenha novas variantes, as diferentes vacinas elas respondem bem às diferentes variantes justamente porque elas ativam é, é, porções do vírus que podem ser identificados pelo sistema imunológico.
né, mesmo que existam variantes, existam variações, né, no ácido nucleico, no genoma desses vírus, ainda assim, essas vacinas têm se mostrado eficientes frente aos diferentes tipos às diferentes variantes, né? Um outro dado, né, que também é um dado que a gente pode destacar, é que a ciência ela tem uma característica, né, de acontecer de maneira mais efervescente nos países mais ricos, né, e da mesma forma a chegada dessas tecnologias ela acontece justamente nesses países mais ricos. Então, quando a gente vê esse gráfico aqui das doses globais, né, quanto mais escuro, mais doses foram disponibilizadas, e a gente vê alguns locais em que nós tivemos uma baixíssima disponibilidade desse material, notadamente a África, né, e a gente tem visto que, né, embora as vacinas sejam importantes para o desenvolvimento, para que elas consigam lidar com os diferentes tipos de variante, né, ter uma porção do mundo com uma vacinação tão pequena é certamente um problema global, né, um problema global, um problema moral, né, primeiro problema moral, porque nós estamos deixando uma parte da humanidade para trás nessa corrida das vacinas, e é um problema é, também de saúde pública, né? Porque os não vacinados, né, eles permitem um maior fluxo, uma maior circulação do vírus. A gente sabe que isso é muito significativo quando a gente fala de produção de novas variantes. Então a gente percebe que essas doses globais, de fato, que a distribuição da vacina no mundo, ela tem tido uma característica muito particular, né? Uma outra questão interessante a respeito das vacinas é que o efeito dessas doses elas vão decaindo ao longo do tempo e isso é o motivo, o fato pelo qual a gente vai ter que a partir de agora tudo indica que a gente vai ter sempre as doses de reforço, né? Assim como tem as doses da gripe, né? O que não tem problema nenhum, gente. Enquanto ela está, mesmo no pior cenário, a gente caiu aqui, né, de 80 para ainda uma efetividade muito boa. Então a gente precisa entender que isso não tem problema nenhum. Acontece, né? É assim que funciona. Se o preço para continuar vivo, para manter a humanidade viva, é tomar uma vacina por ano, tudo bem. Né? Essa é uma característica interessante, né, de que a imunidade ela vai decaindo ao longo do tempo. Não é novidade, né? Recentemente eu sofri um pequeno acidente, né, e descobri que a minha vacina contra o tétano estava vencida, porque a vacina do tétano, depois de 10 anos, ela não funciona mais. Então eu tive que tomar novamente a vacina do tétano. Então isso é um fenômeno conhecido, não é novidade, não é específico para a Covid-19. Então, assim como acontece com a gripe, assim como acontece com o tétano, né, a gente, né, tudo indica que nós vamos ter que conviver com doses com uma certa frequência desse tipo de vacina. Esse gráfico é interessante porque, a partir do início da vacinação, o conhecimento sobre as vacinas e sobre o efeito dessas vacinas aumentou muito, né? Então, isso é interessante porque mostrou uma mudança na direção do conhecimento, né, na busca de entender melhor todo esse processo da Covid-19. Então, vejam que esse aqui são os trabalhos relacionados com vacina no mundo inteiro. A gente tem muitos trabalhos relacionados com vacina, mas veja que em 2021, metade dos trabalhos realizados naquilo que diz respeito à vacina foi direcionado aos trabalhos com Covid-19. Então a gente percebe que a ciência tem essa característica mesmo, ela se desloca ela desloca os seus esforços para onde estão os maiores desafios, e a gente percebe aqui em 2020 uma grande parte dos trabalhos foi relacionado às vacinas de Covid-19, e em 2021 a gente chegou num meio a meio, né, de todos os trabalhos de vacina do mundo, metade diziam respeito à Covid-19. Né? Uma outra questão que tem surgido ultimamente é a questão do efeito nas crianças, né? E aqui a gente percebe nos Estados Unidos, que foi onde iniciou a vacinação das crianças, a gente percebe que esse aqui é o ponto, né? A gente tem aqui os locais, o
o ponto onde começou a vacinação e eles tiveram um grande processo de vacinação. E o que a gente percebe nesses dados aqui, né, os dados aferidos são os pontinhos, né? A gente percebe que a partir do momento que a gente teve a vacinação, o número de casos semanais despencou, o número de hospitalizações semanais despencou e o número de mortes semanais despencou, né? Lembrando que nós estamos falando de crianças, né? E esses dados nós estamos falando aqui, né, de menos, né, a gente chegou a quase 7 mil crianças mortas, né, por semana, e a gente acabou, a vacinação nos Estados Unidos derrubou esse número para menos de mil. Né? Então isso é muito significativo, isso traz uma grande tranquilidade, né, da importância dessa vacinação. Né, por fim, a gente tem aqui as vacinas em desenvolvimento, né, como essa tecnologia se tornou acessível, como muito conhecimento foi gerado a respeito dessa vacina. Hoje a gente tem uma grande quantidade de vacinas sendo desenvolvidas, não só com ácido nucleico, mas também com outras tecnologias, né? Então a gente vê aqui vacinas com o vírus inteiro, vacinas com antígeno bacteriano, vacinas de ácido nucleico, vacinas virais, vacinas baseadas em proteína, né? Que são outros tipos de vacina e outros processos que estão em andamento, mas vejam que as vacinas de ácido nucleico têm tido um papel bastante importante. Né? Então a gente chega no final com essa conclusão, né, de que ciência e tecnologia se complementam para colocar o conhecimento a serviço da resolução dos maiores problemas da humanidade. É para isso que se faz ciência, né? Para isso que a gente trabalha no conhecimento científico. Né? O conhecimento científico, cada pesquisador faz um trabalho de formiguinha e esse trabalho em algum momento se torna, né, pode se tornar ou se torna efetivamente uma ferramenta que pode auxiliar, pode melhorar a qualidade de vida, pode salvar vidas, pode trazer desenvolvimento econômico, pode trazer desenvolvimento social, pode melhorar a situação de populações e de regiões do mundo. Então, todo esse processo, né, de ciência e tecnologia é um processo que acontece com muita frequência e a gente sempre liga ciência e tecnologia, né? E eu, ao longo dessa aula, né, espero que você tenha conseguido verificar que a ciência ela vem acontecendo, vem acumulando conhecimento, né? E esse conhecimento acumulado ele pode se tornar algo muito significativo. Então, de repente, o pesquisador lá que em 1971 injetou RNA mensageiro num ovo de sapo, né? Injetou RNA mensageiro de coelho num ovo de sapo e descobriu que o RNA mensageiro do coelho funcionava dentro do ovo de sapo, ele certamente não tinha a perspectiva de que hoje a gente teria, né, essa tecnologia, justamente essa tecnologia disponível, né, como base, né, para poder salvar tantas vidas como a gente tem observado, né, com o aumento do número de casos, mas mesmo assim um número relativamente pequeno de hospitalizações e mortes. Então isso mostra a eficiência dessa tecnologia, né, que não aconteceu de repente, né? Nós desenvolvemos uma tecnologia para produzir vacinas rapidamente. Então isso é muito interessante e isso nos mostra como ciência e tecnologia andam juntos para poder trazer benefício para a humanidade. É claro que ciência nem sempre é isenta, ciência nem sempre traz somente os produtos da tecnologia nem sempre são os mais positivos, mas eu quis trazer esse caso que é um caso que trouxe esperança para a gente, que trouxe uma melhoria na qualidade da nossa vida. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção de todos, né? Desejo que vocês tenham um, um bom resto de dia, um bom resto de semana e nos vemos muito em breve em outros contextos, com outras disciplinas. Um forte abraço a todos e até mais. Desejo saúde e felicidade a todos. Um abraço.